permacultor, comunicador. Sítio Pau d'Água, né? Fundador do Sítio Pau d'Água de Piracaia. E vamos trocar uma ideia com o Dirce. Hoje, agora, estamos no meio da quarentena da Covid. E vamos trocar uma ideia com o Dirce. Dirce, você podia, rapidinho, até um pouquinho antes da sua introdução, se introduzir, né? Falar brevemente sobre... Por isso em 2 frases, se quiser, né? De uma maneira muito... Tá ok. Bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer, antes de mais nada, o convite aí do Jerônimo e do Vitor de participar aqui dessa live que vai virar meio podcast. Enfim, aqui no Sítio Pau d'Água, meu nome é Dilson Caselotto, conhecido aqui como Dirso. Eu sou cuidador aqui do Sítio Pau d'Água, que é um espaço aqui em Piracaia para realização, é um espaço dedicado ao apoio de pessoas em transição. Então nós fazemos cursos e eventos na área de agroecologia, permacultura, bioconstrução, cultura popular e saúde integral. Nós procuramos, então, empoderar pessoas que estão tentando tomar conta da sua vida e fazer uma transição, principalmente do ambiente urbano para o ambiente rural. Eu sou jornalista de profissão, fui professor universitário, sou permacultor já há mais de 10 anos e hoje, então, vivo exclusivamente aqui no sítio. Como o sítio é um lugar muito da prática, né? Nós temos aqui uma pegada dos cursos e eventos, normalmente são muito direcionados a atividades muito práticas, acaba que fica eclipsada, fica desaparecida uma dimensão de reflexão teórica sobre o que nós fazemos. E que nós temos essa reflexão muito forte aqui no sítio. É uma coisa, nós pensamos muito também no nosso ambiente, não é só uma coisa de fazer pelo fazer. Só que quando isso vai para o curso, essa cozinha, esses bastidores do pensamento, do que nós fazemos, acaba desaparecendo. Então eu agradeço a oportunidade que vocês estão dando da gente explicitar um pouquinho as bases teóricas, as bases filosóficas do pensamento, as ideias que estão por trás da atuação do sítio. E quem vem aqui às vezes fazer um curso de permacultura, quem vem fazer um curso de agrofloresta, acaba não tendo contato com essa base teórica. Então, para mim, é muito legal que vocês deem esse espaço e aproveitando esse momento aí da Covid, do nosso isolamento, para que a gente possa, então, explicitar essas reflexões. Perfeito. Massa. Podemos começar, então? Podemos começar, Dirce. Ok. Eu queria, então, rapidamente falar mais ou menos uns 10, 15 minutinhos sobre a maneira como eu estou enxergando, como a gente vem trabalhando essa ideia do colapso. Parece que é um tema que nós temos em comum aqui, o Pau d'Água e a atuação do Vitor e do Jerome. Colapso, a gente sempre, isso é uma coisa que nós também falamos em comum, colapso não acontece num dia, colapso não é um evento, colapso é um processo que pode ser mais ou menos longo. Mas, da maneira, pelo menos como nós trabalhamos aqui, a ideia do colapso, ela ocorre quando uma cultura ou uma civilização não consegue mais produzir a base material para a sua própria reprodução. Ou seja, ela chega num ponto de desenvolvimento em que a própria maneira concreta, material dela sobreviver está inviabilizada pelo seu próprio sucesso. Isso faz, então, com que a civilização entre em colapso. Eu estava pensando esses dias, por exemplo, no Império Romano. Uma das causas da queda do Império Romano foi exatamente que o Império foi crescendo tanto, se expandindo de tal forma que o custo para administrar áreas tão distantes e, às vezes, tão pouco produtivas era maior do que eles conseguiam arrecadar com imposto. Ou seja, quanto mais sucesso eles tinham, mais eles caminhavam para o colapso. Até que chegou um ponto em que era inviável manter um império daquele tamanho. Só que o império foi construído como uma necessidade lógica e cultural dele mesmo. Ou seja, aquilo que fazia o império existir estava impossibilitando a sua própria existência. E isso, então, vira o colapso. Na nossa civilização, se fala muito do colapso ambiental, que esse é o óbvio. É evidente que uma sociedade que depende de combustíveis fósseis que não são renováveis, em algum momento vai entrar em colapso. É evidente que uma sociedade que gasta mais de 200 vezes a energia necessária para produzir aquilo que o alimento produz de energia, esclarecendo, um pãozinho francês na cidade de São Paulo consome 200 vezes mais energia do que produz. É evidente que essa sociedade está em colapso, ela não tem a base material para se sustentar. Então, eu nem vou falar do colapso ambiental, porque esse é muito evidente.
evidente, é muito claro, e acho que outras pessoas já estão trabalhando com isso também. Então, eu queria trazer algumas outras dimensões do colapso dessa nossa sociedade, para que a gente possa pensar estratégias de transição, enfim, estratégia de resiliência, o que fazer com isso. Eu digo também, o colapso ele se manifesta na nossa sociedade em dois eixos principais. O primeiro é a sociedade do trabalho sem trabalho. E o segundo, a sociedade do consumo sem necessidade. Primeiro, a sociedade do trabalho sem trabalho. Isso já estava lá nos escritos marxistas, né? O desenvolvimento da tecnologia iria cada vez mais tornar desnecessário, obsoleto o trabalho humano. Quer dizer, a tecnologia produtiva ela avança de maneira a economizar trabalho humano. E nós chegamos a um ponto em que, se nós, a categoria do trabalho socialmente necessário, para produzir tudo o que essa sociedade necessita, nós poderíamos trabalhar de 3 a 4 horas por dia. Esses cálculos são feitos pelo pessoal do decrescimento, lá, o Serge Latouche, tem o pessoal da Espanha trabalhando com essas estatísticas e tal. Nós chegamos a um ponto que o maquinário avançou de tal forma que eu preciso cada vez menos de trabalho humano. Uhum. No entanto, nós geramos uma sociedade em que o trabalho se tornou uma característica moral. Não trabalhar é sinônimo de ser vagabundo, é sinônimo de ser inútil. Nós elevamos o trabalho a uma categoria existencial, falsamente construída. É como se a pessoa dependesse do trabalho para ter a sua existência justificada, ou pelo menos aceita pelo social. É muito comum conversa de paulistano. O paulistano fala, oi, 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 e aí, trabalhando muito. O trabalho aparece como uma coisa fundamental, ontologicamente dada ao sujeito. E, paradoxalmente, nós geramos uma sociedade que cada vez precisa de menos trabalho e na qual o trabalho é cada vez mais uma categoria fundamental. É óbvio que isso vai gerar uma série de insatisfações, uma série de problemas, tanto no nível da experiência pessoal, quanto no nível da sociedade. Nós estamos caminhando para uma sociedade em que o ser humano se torna obsoleto. Na visão marxista, na melhor maneira possível que isso poderia acontecer, esse trabalho, esse tempo liberado de trabalho, iria virar tempo de convivência, tempo de lazer, tempo para arte, tempo para uma vida mais digna, vamos dizer assim. Mas o que nós fizemos? Nós concentramos o trabalho numa pequena parcela da população e tiramos o trabalho da grande maioria. Então, nós temos hoje um núcleo que é hiperexplorado no seu trabalho, que trabalha às vezes 16, 17, 18 horas por dia, em condições cada vez mais desumanas, e uma grande massa de desempregados, o que mostra o caráter ilógico e o caráter irracional desse sistema, e por isso ele está em colapso. Eu tenho cada vez mais pessoas trabalhando de maneira escravizada, de maneira desumana e aviltante, e cada vez mais desempregados. Ao invés de nós conseguirmos fazer uma distribuição desse trabalho, nós criamos insatisfação dos dois lados. Um lado que se mata e o outro lado que não tem o que fazer. Porque a própria característica do trabalho é cada vez mais necessária. E o futuro só aponta para mais isso. Nós vamos cada vez mais ter menos trabalho socialmente necessário, principalmente nos países ditos de primeiro mundo. Cada vez mais o trabalho vai ser um luxo, ao invés de ser distribuído por toda a população. Se nós pegássemos esses desempregados e tirássemos a sobrecarga de trabalho desse grupo que é tão explorado e distribuíssemos melhor, o sistema seria mais inteligente, mas já não seria esse sistema, já seria um outro sistema. A segunda coisa é o consumo sem necessidade. O desenvolvimento dessas máquinas também gerou uma espiral na qual o consumo se autonomiza da necessidade. Eu não compro coisas porque eu preciso. Eu compro coisas porque eu preciso comprar. Comprar virou o ato necessário e não aquilo que a mercadoria, que a coisa te dá. Nós geramos uma sociedade, então, em que esse grupo hiperexplorado consome cada vez mais coisas sem sentido, cada vez mais coisas sem necessidade, enquanto do outro lado nós temos uma imensa maioria que vive no hipoconsumo, no subconsumo, que não consegue consumir aquilo que é necessário. Então, nós dividimos, criamos uma sociedade em que o trabalho e o consumo estão concentrados num ponto, numa minoria, e a necessidade e o ócio estão em outra. Evidentemente, as duas pontas rumam para um ponto sem saída, rumam para uma forma em que não é possível viver desse jeito, não é possível que a sociedade se reproduza dessa forma. Eu costumo dizer que, para mim, o paradigma do mal é
o Papai Noel dançante. Vocês manjam o Papai Noel dançante? Já viu o Papai Noel dançante? Obrigado. Papai Noel dançante é aquele maldito bonequinho que nós compramos no Natal, que colocamos ali perto da nossa árvore de Natal, e que você bate palma, ele faz ho, 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 e dá uma gingadinha assim. Aquilo é o sinal claro do colapso da civilização ocidental. Por quê? Para aquela porra estar ali dentro da sua casa, você precisou usar plástico e petróleo que vieram provavelmente do Iraque a partir de guerras sangrentas para disponibilizar o petróleo e fazer o plástico. O corante usa minerais explorados em vários pontos da África, inclusive da América Latina, para fazer esses corantes das tintas que vão ser pintadas aqui no Papai Noel. Ele usa uma bateria, uma pilhazinha, que também é cheia de produtos químicos, cujo descarte é impossível, muito dificultado, e vai gerar poluição tóxica cada vez que ele é descartado. Aquela porra foi feita na China por um monte de criança, normalmente, agora não mais, mas no passado com mão de obra escrava. Cruzou o Oceano Atlântico dentro de um cargueiro movido a petróleo, para chegar no Porto de Santos, ser embarcado em caminhões gigantescos, subir a serra, gastando mais óleo diesel. Depois chega num distribuidor na Grande São Paulo, provavelmente ali em Guarulhos, gerando uma periferia, uma favela em torno de uma região onde só tem polos de distribuição. E aí ele vai numa carretinha até a loja Nathalie, ali na Oscar Freire. E aquela loja Nathalie que só abre 4 meses por ano. E aí ele vai ser embalado e colocado numa prateleira, e vem uma madamezinha e compra aquele negócio, põe num saco plástico, leva no seu carro para casa. Finalmente ele chega embaixo da árvore de Natal, ele funciona 4 vezes e vira lixo. Uma sociedade que faz Papai Noel dançante não pode sobreviver. Ela já está em colapso. Ela mobiliza os seus recursos, o seu trabalho, ela mobiliza as suas condições materiais para produzir inutilidade, para produzir o consumo sem necessidade. A maior parte das coisas que as pessoas consomem hoje, elas realmente não precisam. Elas poderiam viver tranquilamente sem aquilo, mas nós geramos uma sociedade que o consumo é o seu sinal de pertença a essa sociedade. O consumo é o sinal que você faz, que você é um cidadão produtivo nessa sociedade. E mais do que isso, nós geramos uma sociedade em que conscientemente o consumo e o descarte se tornam a mola da economia. Quanto mais rapidamente eu giro as mercadorias, maior é o meu giro de grana e mais eu consigo fazer com que a economia funcione. Nos anos 70, havia um anúncio, havia uma frase de um dos secretários de Estado dos Estados Unidos, dizendo o seguinte: a maior garantia que você vai ter bolo para comer amanhã é comendo muito bolo hoje. Não importa se tem fome ou não. Coma o maior número de bolo possível, porque aí você vai manter o comércio e a indústria funcionando, vai gerar emprego e vai ter bolo para comer amanhã. Ora, essa é uma lógica, no mínimo, perversa, para não dizer uma lógica absurda. Quer dizer, eu tenho que consumir cada vez mais para poder consumir cada vez mais. Então, o que é hoje o sistema em que a gente vive? É um sistema que se especializou em transformar recurso natural em lixo no menor tempo possível. É isso que nós fazemos. Nós transformamos o recurso natural em lixo no menor tempo possível, usando trabalho humano, usando a desgraça humana, usando o sofrimento humano para converter recurso natural em lixo no menor tempo possível. É evidente que esse sistema não pode ir para frente e essas também são as causas, algumas dessas causas do colapso. Por trás disso tudo está uma ideia que foi muito, muito bem levantada por Heidegger. Essas coisas eu estou falando o nome só para dizer que não fui eu que dei essa ideia, tem autor, tá? Não sou eu que estou inventando isso. Que é a ideia da destruição da sacralidade da natureza. É olhar a natureza como se ela fosse um recurso econômico. Nós hoje nos especializamos em olhar tudo como se fosse um recurso econômico. Eu olho para uma árvore, pensando na madeira, no fruto que ela vai me fornecer, pensando no valor comercial daquele fruto, pensando, mesmo pessoas bem intencionadas, vão pensar assim, eu vou atrair passarinho para minha horta. Está olhando a árvore como funcionalidade, está olhando a árvore como um meio para alguma coisa. No fundo, o que nós fizemos nesse processo foi a destruição da natureza. As pessoas vêm aqui no sítio e falam assim, eu gosto de ir no sítio de pau d'água porque eu gosto de ver a natureza. Eu olho em volta, velho, e falo, caralho, onde está essa natureza que esse pessoal está vendo? O que eu tenho aqui em volta? Eu tenho pasto, eu estou conversando com vocês, olhando para um pasto e para um monte de vaca, perto de uma plantação de eucalipto.
E aí eu olho para o pasto, para a vaca e para o eucalipto. Esse pasto veio da África, não é uma espécie nativa. É Brachiara decumbens, é uma espécie africana. A vaca provavelmente veio da Índia, não é nativa daqui da minha região. O eucalipto veio da Austrália. E é tudo recurso econômico. Aonde está a natureza? Ah, tá no meu vasinho com uma florzinha? Porra, é uma porra de um vasinho que eu comprei na Tok Stock. Então, nem aqui está a natureza. Nós acabamos com a natureza no sentido de que seja uma coisa que acontece ao homem. A natureza como externalidade. Nós internalizamos a natureza como se ela fosse humana, como se ela fosse resultado do trabalho humano. Então, tudo que acontece no meu entorno não acontece por si, acontece por uma intervenção humana ou por uma concessão humana. Não existe nada menos natural do que uma reserva florestal. O que é uma reserva florestal? É um pedaço de terra que eu cerco, boto um monte de guarda e falo assim, ali dentro é natureza, tá? Ninguém entra ali porque ali é natureza. Então, eu estou dizendo o espaço onde a natureza acontece. Ou seja, ela é absoluto artifício. Nós fizemos isso numa escala global. E essa civilização, quando ela entra em colapso, ela vai entrar em colapso globalmente. O que nós precisamos, então, na minha visão, uma das coisas que nós precisamos começar a transformar, não para evitar o colapso, porque o colapso vai acontecer, ele é inevitável, de um jeito ou de outro ele vai acontecer, porque essa sociedade ela não consegue se manter. O planeta Terra vai muito bem, obrigado. Nada que nós estamos fazendo está sacaneando o planeta Terra. A gente viu agora na Covid, parou de usar 2 semanas, volta golfinho, volta tartaruga marinha, volta garça, volta o que você quiser. 2 semanas sem ser humano resolve um monte de problema ambiental. O ar fica mais limpo, fecha a camada de ozônio. Para 2 semanas sem ser humano, já melhora pra caramba a situação. Então, o planeta Terra vai muito bem, obrigado. A humanidade é resiliente pra cacete. O ser humano é um macaquinho filho da puta. Ele é muito resiliente. Então, a humanidade não vai se extinguir. O que nós estamos colocando em xeque? É a civilização. A civilização judaico-cristã ocidental moderna. Esta civilização que é frágil e que está indo para o saco. E por que está indo para o saco? Porque nós criamos um modo de produção que é insustentável. Esse modo de produção nós chamamos de capitalismo. Poderíamos falar também da mesma forma do seu irmão gêmeo, que é o socialismo. O socialismo, ou a maneira como o socialismo foi implementado nos países em que ele aconteceu historicamente, como por exemplo na União Soviética, enfim, no bloco soviético, em Cuba, etc., ela também gera problemas ambientais, porque os dois têm no fundo, uma origem filosófica comum, que é o que eu chamo de produtivismo. Nós geramos uma doença social chamada produtivismo. O consumismo é a doença do consumo. O produtivismo é a doença da produção. Nós começamos a produzir como se a produção fosse um fim em si mesmo. Não produzir para algo, mas produzir como um fim em si mesmo. Esse é o produtivismo que está na base, tanto do modo de produção capitalista quanto do modo de produção socialista. É sempre bom lembrar que Lenin condecorou Ford. Lenin dizia que o comunismo é o Fordismo mais a eletricidade. Na base do pensamento dos dois está essa doença da produção sem necessidade. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é romper com o produtivismo. E aí é uma coisa que eu tenho pensado recentemente, baseado num filósofo italiano chamado Giorgio Agamben. Ele tem um livro muito interessante chamado Homo Sacer, em que ele vai fazer uma origem da noção de sagrado. E a minha proposta, essa é uma coisa que eu tenho falado muito recentemente, quase poucas pessoas já me ouviram falar sobre isso, é a ideia de uma sacralidade sem espírito. É a ideia de uma sacralidade na iminência e não na transcendência. E o que é a sacralidade? Na visão do Agamben, o sagrado, o sacer, é tudo aquilo que é retirado do convívio humano. Quando eu pego um copo e eu sacralizo aquele copo, o que eu estou dizendo? Esse copo não faz mais parte da esfera econômica. Esse copo não é mais mercadoria. Ele não mais se resume a valor de uso e a valor de troca. Ele está reservado da atividade econômica por seu aspecto sagrado. Eu vejo que uma das formas que nós temos hoje de transformar um pouco esse nosso imaginário, sem abrir mão de qualidade de vida, porque isso é muito importante, sem abrir mão da felicidade, sem abrir mão do gozo, sem abrir mão do prazer, é voltarmos a pensar o mundo como um local dessa sacralidade, mas sem espiritualidade.
uma sacralidade que diz simplesmente: isto não é para consumo humano, isso não é para nós. Uma coisa bonita que eu vejo dos sistemas agroflorestais é que boa parte das coisas que nós plantamos não são para consumo humano. Nós plantamos para os outros animais que vão frequentar o nosso espaço. É o conceito de zona 5 da permacultura, aquele espaço que, no fundo, é um espaço sácer, é um espaço sagrado, é um espaço em que eu vou lá como visitante. Ele não está lá para me servir. Então, eu vejo que nós temos uma possibilidade de trabalhar essa ideia do colapso e reverter ou minimizar essa ideia do colapso a partir de uma ressacralização do mundo. Weber já falava um pouco sobre isso também, mas de uma ressacralização sem espiritualidade. É retirar do universo econômico fatias cada vez maiores da atividade humana e dedicar essas fatias ao puro gozo, ao puro prazer, à pura forma de liberdade humana de se relacionar com a natureza. Eu acho que esse é um caminho que nós temos a trilhar, enfim, é uma das ideias que a gente está pensando de como trabalhar. Quer dizer, o Sasser se opõe, de alguma maneira, à economia. Eu tiro da economia para sacralizar aquilo como um espaço sagrado de existência humana. É essa mais ou menos a maneira como nós estamos pensando hoje as coisas aqui no sítio. Ok? Falei muito? Não. Muito bom disso. Muito bom. Legal. Deu 19 minutos. Eu falei que era 15, deu 19. Entrando. O pessoal está perguntando se... YouTube depois, gente. A gente vai publicar toda a entrevista completa no YouTube. Tem várias coisas que daria para voltar, né, do que você falou. A última fala, né, você falou que o grande problema atual além da sociedade capitalista e tal, é a visão tecnicista do mundo, né? O Homo sapiens, na medida que ele inventava ferramentas, máquinas, ele se distanciou cada vez mais da casa dele, né, que é a natureza. Até o conceito de separar natureza, tudo que é homem, uma coisa de cultura ocidental, né? Em várias outras culturas tradicionais, o conceito de natureza nem existe, tipo, não faz separação, assim, porque a gente é natureza. E você falou dessa questão da importância, em perspectiva de colapso, assim, de sacralização do mundo e de ver a natureza não mais como um estoque de recurso, e tem tudo um caminho mais, não sei se a palavra é espiritual, mas é de talvez botar novos óculos para enxergar o mundo de uma maneira diferente, porque a fonte do mal, talvez uma das fontes do problema da sociedade atual, é essa grande desconexão que faz que a gente está fazendo uma guerra diariamente contra a natureza sem saber. Ou a gente está matando bilhões de insetos com os agrotóxicos, a gente está criando um colapso ambiental generalizado com toda a mecanização da agricultura, a urbanização e tudo mais, e é realmente uma guerra muito violenta contra a natureza que a gente não enxerga por causa dessa desconexão progressiva, e que o fato que alguém que mora na cidade, uma grande cidade, cheio de aparelhos, de um porto material, que ele não está enxergando o colapso ambiental, ele não está enxergando as mudanças climáticas, está tão desconectada que, de fato, a gente não consegue da extrema violência que a gente está fazendo com a nossa casa, assim. Por que estou falando isso? Porque uma coisa que depois a gente vai, acho que, desenvolver mais era um pouco sobre você falou, né, que a trajetória inevitável, e muita gente, a primeira reação para muita gente, quando as pessoas tomam consciência disso, é um reflexo sobrevivalista. Tentar trazer um tipo de segurança, de autonomia. E, geralmente, as pessoas querem sair da cidade para ir no campo para ter como se fosse uma base sobrevivalista com estoque de recurso, e aí a pessoa reproduz da visão dela tóxica, mas reproduzindo um jeito de enxergar o mundo tóxico no campo. E isso, no final das contas, a gente está vendo, assim, analisando o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e alguma coisa, como tem cada vez mais pessoas, cada dia tem mais pessoas que tomam consciência do processo de colapso, muita gente reage dessa maneira, né? Sem justamente passar para uma ressacralização do mundo. Não sei o que você
como que você enxerga assim esse fenômeno e se você tem alguma coisa a falar em relação com isso, assim, o fato que muita gente não... Tem várias, Pode falar. Tem várias coisas no que você está trazendo aí que eu queria pegar alguns ganchos. Primeiro, eu acho que essa questão da tecnificação tem tudo a ver. Isso é uma das coisas que nós combatemos aqui no sítio o tempo todo. Nós batemos o tempo todo o martelo nisso. Permacultura não tem a ver com técnica. Permacultura é uma ética. Permacultura é uma outra forma de encarar o mundo. Não posso confundir permacultura com técnica. Bioconstrução não é para fazer casinha chique, não é para fazer com arquitetinho, não é para fazer casa para ganhar prêmio da porra da Casa Cláudia. Bioconstrução é autonomia no processo de apropriação do espaço. Agroecologia não é para focar mercado. Agroecologia é subsistência comunitária. Agroecologia é para eu manter a minha autonomia alimentar, é para manter minha soberania alimentar. O tempo todo nós estamos frisando que essas ferramentas que estão sendo desenvolvidas, elas só fazem sentido se forem utilizadas numa lógica não capitalista, não mercantilista, não produtivista. Porque a técnica sempre é a maneira mais rápida, mais eficiente de fazer algo. É justamente isso que nós temos que questionar. Se esse algo tem que ser feito ou não. A ideia não é fazer. Por que eu faço Papai Noel dançante? Porque eu posso. Essa não pode ser a resposta. Eu tenho que ter uma razão para produzir. Eu tenho que olhar para toda a minha ação e entender qual é o significado dessa ação. Se eu vou produzir por produzir, cara, fica na sua rede, lendo seu livrinho e para de encher meu saco. O tempo livre é muito mais interessante do que a produção pela produção. Então, é claro, esse universo do produtivismo, essa doença social do produtivismo, ela só é possível dado um certo desenvolvimento técnico e uma apologia da técnica. E a técnica é elevada como uma categoria de valor. Técnica não vale porra nenhuma. Técnica é um meio de obter fins. O que vale são os fins e não a técnica. Outra coisa que você fala que é muito importante, para mim, pessoalmente, quem me conhece sabe que eu sou totalmente anti-espiritualista. Nós não podemos reproduzir nem confundir o sagrado com a espiritualidade. Ok, você quer ter sua espiritualidade sem problema nenhum, faça isso lá dentro da sua casa, mas o sagrado é outra dimensão. O sagrado é uma ideia exatamente do valor absoluto do humano. É dizer, isso é muito importante, não para mim e para o meu umbigo, mas isso é muito importante para a minha comunidade, isso é muito importante para o meu entorno, isso é muito importante para o meu planeta e, portanto, isso é sagrado. A espiritualidade ela pode ter ainda uma visão muito ensimesmada, muito para dentro, muito da subjetividade. A sacralidade não. A sacralidade é para fora, é por grupo, é para comunidade, é para o externo. É deixar claro que aquilo que eu estou sacralizando não faz mais parte das redes de troca. Não está mais disponível como mercadoria, não está mais disponível como meio de produção. Então, por exemplo, a sacralidade da terra, a sacralidade da árvore. Você fala muito bem, sociedades antigas nem faziam essa distinção. Isso é uma coisa da nossa cultura moderna que está entrando em colapso. E esse é um dos motivos do colapso. Essa separação entre o que é natural e o que é humano. Essa humanização generalizada de tudo. Nós devemos ter em coletivo essa visão de que certas coisas não devem ser mercantilizadas. Certas coisas não podem ser tocadas pelo ser humano, não porque Deus não quer, mas porque disso depende a própria existência contínua do ser humano. A água é sagrada. A água não é mercadoria, a água não é nem sequer um direito. A água é simplesmente sagrada. E ela deve ser tratada como algo sagrado, nesse sentido do sácer, de alguma coisa que é reservada e que é guardada da vida mundana. Outra coisa que está falando interessante é esse impulso que nós temos de reproduzir a cultura em outros meios. Quer dizer, eu saio para o campo, deixo minha vida de gerente de marketing da Monsanto e vou ter minha chacrinha para cultivar meu tomate. Imediatamente começa a dizer assim, bom, mas quanto é que vale um tomate? R$5? Então, se eu produzir mais 14 tomates, eu acho que eu posso dar. E eu começo a reproduzir. Não, mas eu preciso acordar hoje às 6 horas da manhã, porque eu preciso entregar esse tomate, não sei aonde, lá. E você começa a reproduzir a doideira da dessacralização, da mercantilização, do produtivismo em outros lugares. Eu gosto muito do
uma história do paradoxo de Jevons. Jevons foi um economista inglês do século XVIII e ele conseguiu provar que a economia de carvão nas máquinas a vapor aumentava o consumo de carvão. Mas que porra é essa? Como é possível? O que ele provou? Toda a indústria, quando pegava uma máquina mais eficiente, que usava menos carvão para produzir energia, o que ela fazia imediatamente? Ela começava a aumentar o número de máquinas para aumentar a produção. Então, cada máquina gastando menos individualmente, aumentava o consumo geral da fábrica, porque eles tinham mais máquinas para aumentar o lucro. Quer dizer, se eu economizo um recurso, mas eu não mudo a lógica do produtivismo, eu só aumento o consumo daquele recurso que eu estou economizando. Tem uma historinha também que eu conto nos cursos, que é do agricultor, que era um agricultor convencional, e aí ele fez parte, isso é uma história real, ele fez parte de um programa do governo do estado para transição para a agroecologia. Então, a hortinha dele lá, que era uma horta convencional, passou a ser uma horta orgânica, com todo o incentivo do governo e tal. E ele começou, então, inclusive, acesso ao mercado. Ele começou a ter lá o acesso a uma feirinha de orgânicos e tal. Começou a ganhar mais dinheiro. Aquele agricultor que era um fudido, ao fazer transição para orgânico, ele começou a sobrar uma graninha a mais. Ele começou a guardar aquela graninha e aí sim, a cada 2 anos ele pegava a família e ia visitar os parentes em Portugal de avião. Ou seja, o impacto ambiental que ele economizou fazendo a transição para orgânico, ele gastou muito mais com viagens aéreas. No final, a pegada ecológica desse pequeno agricultor aumentou e não diminuiu, porque ele queimou de um outro jeito o recurso, e queimou muito mais recurso do que ele queimaria se tivesse na sua hortinha convencional. Ou muda a maneira de enxergar, ou não adianta nada vir para o campo. Ou muda a maneira de produzir, ou não adianta nada fazer agrofloresta. Hoje, a galera da agrofloresta está se preocupando cada vez mais em transformar o sistema agroflorestal em alguma coisa que seja economicamente viável. Claro, se daqui a alguns anos eles conseguirem fazer isso, a agrofloresta vai ser um problema ambiental. Produção em monocultivo de alface é um problema ambiental. Porque ou nós mudamos a mentalidade, ou nós mudamos os valores, ou nós vamos encontrar formas cada vez mais eficientes de destruir aquilo que nós estamos fazendo. Eu acho que é um pouco por aí. Muito bom disso. Tem uma, não sei se o Victor quer, eu estava pensando, voltando um pouco sobre a questão do decrescimento que você chegou a falar. Tem essa questão, né, que de fato o decrescimento é a única coisa que reduz realmente a pegada ecológica. Muito mais, na verdade, que o fato de decidir de parar de consumir carne, de parar de, sei lá, de começar a ir no trabalho de bicicleta. Até um estudo que foi feito na Inglaterra, porque ele tinha um projeto de lei alguns anos atrás de colocar uma cota de CO2 para cada pessoa. E depois eles portaram atrás, eles não iam fazer porque eles perceberam que era totalmente correlacionada ao poder de compra. Mas a pessoa tinha dinheiro, mas ela tinha uma pegada ecológica, mesmo se ela estava comendo vegano, ela ia trabalhar de bicicleta, porque de fato ela ia pegar avião e ia consumir mais de qualquer jeito. Então, e a pessoa pobre, que tinha um carro velho, que ia no trabalho de carro, que fazia churrasco no final de semana, na verdade ele tinha uma pegada ecológica menor que uma pessoa rica, um Faria Limas, assim, que pode ter um conjunto de gestos assim de consumo consciente, mas no final das contas ainda tem um poder de compra muito alto, então no final das contas vai consumir mais, vai viajar mais e enfim, vai ter uma pegada ecológica maior. Então, tinha essa primeira coisa do decrescimento. A segunda coisa em relação com o decrescimento, além de reduzir sua pegada ecológica, era de falar no sentido que é alguma coisa que a gente vai ter que lidar. 2020, as perspectivas de crescimento de PIB mundial, a gente está para um decrescimento do PIB global. É uma coisa que o sistema não está preparado para ter um decrescimento econômico. Todo o software do sistema atual, na verdade, é feito para crescer. Porque tem o sistema baseado na dívida, né? Se não tem um crescimento econômico, a gente não vai conseguir devolver a dívida das empresas, até dos estados. Então, o sistema ele tem que crescer, senão ele entra em crise. E o que a gente está vendo quando a gente está falando de colapso é nada mais que um decrescimento mais ou menos rápido, forçado, né? Então, acho que a questão que a gente está se perguntando muito é como antecipar esse decrescimento forçado, fazer que ele seja voluntário e que ele seja o menos desagradável possível, porque ele é inevitável.
E a gente está justamente tocando muito esse assunto de como você consegue viver um decrescimento agradável numa cidade como São Paulo, onde você tem um monte de gastos para manter um mínimo de qualidade de vida. E isso, assim, a gente enxerga que fica muito difícil a longo prazo planejar um decrescimento do poder de compra num grande metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Então, assim, dois aspectos do decrescimento. Pode falar. Eu acho que primeiro é legal para quem não está familiarizado com o termo, falar um pouco sobre o que é o decrescimento, né? O decrescimento, muito resumidamente, é uma doutrina econômica de origem europeia que prega que a única possibilidade de nós conseguirmos viver um pouco mais com esse planeta é abandonando o mito do crescimento econômico permanente. Tem uma frase que eles usam bastante que é assim: se você acredita em crescimento econômico permanente num planeta limitado, ou você é louco ou é economista. Porque é evidente que eu não posso crescer infinitamente num planeta finito. Só quem acredita nisso é louco ou é economista. Então, o decrescimento, ele prega que em algum momento vai ser impossível manter essa forma de crescimento econômico permanente e que nós deveríamos, então, conscientemente reduzir o crescimento econômico, ou pelo menos não mais endeusar o crescimento econômico como uma forma de manter a qualidade de vida e generalizar a qualidade de vida. Uma coisa que eu acho importantíssima, nós falamos muito de decrescimento, agora eu vou te falar uma coisa que vai te chocar, Jerome. Decrescimento é uma filosofia burguesa. Por quê? Porque os próprios decrescimentalistas, a galera que fala sobre isso, diz o seguinte: não dá para eu pegar um pobre da periferia do Brasil e dizer assim, cara, você vai ter que reduzir consumo. Cara, agora você vai ter que menos. Agora não pode mais. Agora não tem que falar. Não. Para países que não são desenvolvidos, eles vão usar a ideia de pós-desenvolvimentismo. Decrescimento é para francês, que está lá nadando nas baguetes, comendo lá os seus queijinhos, tomando. Vai no supermercado, compra vinho francês. Isso para lá é decrescimento. Mas a maior parte da humanidade tem que ir para um outro caminho, que é o chamado o pós-desenvolvimentismo. E o que é o pós-desenvolvimentismo? É a ideia de que essa população que nunca teve acesso às benesses do consumo, que nunca teve acesso ao desenvolvimento econômico, elas possam encontrar a sua felicidade, a sua realização e a sua dignidade de uma outra forma, que não é essa forma que foi atingida pelos países desenvolvidos, acabando com o planeta todo. Então, sim, para quem está na Vila Madalena comendo croissant, decrescimento. Mas para a maior parte dos brasileiros, pós-desenvolvimento é o mais importante. É tentarmos criar políticas que garantam a dignidade desses seres humanos sem passar pelo mercado, sem passar pela mercantilização, sem passar pelo desenvolvimento econômico. Isso eu acho que é o mais interessante. Então, os dois juntos, as duas formas juntas, elas vão dizer o seguinte: quem tem demais tem que abrir mão, e abrir mão não significa ser infeliz, abrir mão significa, às vezes, se livrar do peso, se livrar do fardo, para que aquele que não tem nada possa ter um mínimo de dignidade, o mínimo possível. Então, aqui no Brasil, nós temos que trabalhar muito essa ideia do pós-desenvolvimento. Eu não quero associar bem-estar social a crescimento de PIB, porque isso é uma falácia, isso já foi feito e isso dá merda. Isso, no final das contas, só vai dar merda. Eu acho que, então, o decrescimento é uma forma de se baixar um pouco essa questão da pegada ecológica e tal, mas nós temos também que estar atento a várias outras nuances disso, Jerome. E aí eu falo da questão do imaginário e da mudança de mentalidade. Que é lindo, o cara é vegano, tá lá, não como carne por causa da pegada dos boizinhos, tadinho dos boizinhos, tal. Vou de bicicleta para o trabalho, eu só uso roupa de algodão, eu compro de comunidade quilombola, mas eu tenho uma empresa e eu exploro 6 pessoas que trabalham para mim em regime de semi-escravidão 14 horas por dia. Porque eu não consigo enxergar aquelas pessoas como seres humanos. Então, você pode ter gente que é toda zen do decrescimento e ainda assim ser pessoas que não têm a mínima solidariedade social, a mínima solidariedade humana. Então eu estou explorando o trabalho do outro para comer o meu tofu, porque eu sou vegano, então eu vou comer meu tofuzinho aqui, explorando o trabalho do outro. Eu estou explorando recursos além do meu limite, quando eu, por exemplo, pego assim, mas eu sou tão bacana, eu nunca vou viajar para Disneylândia, eu vou para Tailândia, eu vou para o Nepal. Esse negócio de Disneylândia é coisa de... Não,
tá indo pro Nepal, tá fazendo a mesma merda, meu filho, tá fazendo do mesmo jeito. Então, eu tenho carro elétrico, eu troco de ano, todo ano eu troco o meu carro, mas ele é elétrico. Vai tomar no seu cu, é trocar de carro todos os anos. Então, enquanto nós não tivermos uma mudança de mentalidade, não adianta esses pequenos gestinhos que, no final das contas, servem só para apaziguar a má consciência burguesa. É para isso que eles servem. Então, o decrescimento, como tudo, o decrescimento também pode ter um lado negativo. Tudo na vida tem um lado positivo e negativo, menos os discos do Caetano Veloso. O decrescimento também pode ter um lado negativo. Ok? Nós também temos que tomar cuidado para não endeusarmos e não transformarmos o decrescimento numa panaceia. Ele tem que ser junto com uma questão de mudança de perspectiva, de mudança de valor, de mudança de imaginário. É assim que eu penso. Muito bom. Na América Latina tem muita gente que fala além do decrescimento de sociedade do bem viver. Porque, de fato, o decrescimento, ele de fato nasce na Europa, uma sociedade que já está vivendo a abundância material, um estado de bem-estar muito forte, né? Desde os anos 70. Então, é isso, assim, 50 anos de abundância, tipo, material. Então, de fato, lá tem muita gente de classe média alta, que estão realmente, assim, decidindo não ter carro, trocando de emprego, quebrando toda uma lógica de carreira. Então, isso é uma coisa bem assim, que vem da Europa, e por isso que no Brasil não está crescendo muito a dirigir do crescimento, porque para 80% dos brasileiros não faz sentido nenhum. E essa questão é isso, que é mais difícil, né? Você fala do pós-desenvolvimentismo, né? Tem muita gente que fala da questão do bem viver, mas é um pouco a armadilha de como dizer, que a gente enxerga como assim muitos partidos até de esquerda às vezes tem uma visão tecnicista, desenvolvimentista, onde finalmente o que fica ainda às vezes um pouco parado na questão de tem que dar mais poder de compra, que a pessoa pode acessar o shopping, e não tem como dizer, uma construção de sociedade que quebra um pouco esse paradigma. Isso é muito difícil, né? Acho que tem alguns países que tentaram fazer isso, acho que, se não me engano, o Equador, a gente já colocado na Constituição, a Bolívia, Costa Rica, mas é muito difícil, né? É uma fachada, né? Que quebrar um paradigma tão grande assim é bem complexo, mas acho que sobre essa questão do decrescimento, acho que não sei se você concorda com isso, que é uma coisa que vai acontecer. É uma coisa que, tipo, até para as pessoas bom, a gente podia ter conversa com isso, assim, mas para todas as classes sociais, praticamente, vai ter uma grande descida, né? Porque o sistema industrial ele não vai conseguir manter a velocidade e o consumo energético que ele está tendo hoje, né? Então, como que a gente isso aí. Como que a gente consegue planejar esse decrescimento para que seja justamente menos desagradável possível, né? É isso que a gente se pergunta, essa questão da necessidade ou não do êxodo urbano. E de como que a gente consegue reinventar a roça, um modo de vida onde você recria conexões, laços de ajuda mútua, tecido de cooperação com a vizinhança, até consegue ter mais diversidade de contato social que na cidade, né? E, em paralelo, você consegue reduzir seu poder de compra sem que seja alguma coisa desagradável. Nos primeiros anos, quando a pessoa faz uma transição no campo, tem muito gasto, obviamente, né? Tem esse desafio. A gente, às vezes, não está entendendo. Tem vários custos adicionais que vão aparecer, além da compra de uma terra, ou até uma terra que pode ser comprada coletivamente. É isso, assim. Vai ter compra para construir a casa, para gasolina, e é uma coisa muito que as pessoas às vezes não planejam, assim. Então, isso é o grande desafio, né? De como conseguir planejar um decrescimento. E não sei se você quer falar a relação com isso, assim, a relação com o êxodo urbano. Eu acho que eu tenho uma questão disso. Antes você falou, né, da sacralidade, parece quase que a gente volta lá para o Gênesis, assim, né, da fruta da árvore proibida, assim, né, a gente comeu um conhecimento que deturpou todo o nosso comportamento em cima da terra e nossa relação com o resto. E aí, pegando um pouco do gancho do que o Jerome está falando, da questão de como é que a gente tem essa noção dessa base de tudo isso que está acontecendo, a gente está enxergando, né? Diferente de muita gente que está olhando para baixo, com a cabeça enfiada dentro do buraco, querendo não enxergar nada do que acontece. Mas como é que a gente consegue realmente pensar em
estratégias, assim, o que realmente pode ser feito em relação a isso. Então, se o decrescimento ele é inevitável, mas ele não é suficiente, e se o pós-desenvolvimentismo ele não tem nenhuma perspectiva de acontecer, porque a mega máquina econômica ela se alimenta da própria destruição, o que pode ser feito, né? Quais são as estratégias realmente que podem ser adotadas para que isso, para que a gente avance de alguma maneira, nem que seja localmente. Olha, eu queria, então, vou tentar juntar um pouco dessas coisas que a gente está falando e a provocação que foi feita na divulgação aí do podcast, que é essa ideia de ou Mad Max ou La Belle Verte. Uhum. Na verdade, o que eu penso é o seguinte: nós vamos conseguir construir algumas ilhas de La Belle Verte cercadas de Mad Max por todos os lados. Até que ponto nós vamos resistir ao avanço de Mad Max é uma questão que permanece em aberto. Mas eu não vejo como as coisas como sendo dois mundos distintos. Eu vejo como no mesmo mundo nós vamos estar convivendo com cenários, pontos, locais, biorregiões, em que há um certo grau de resiliência e o decrescimento ele aparece como uma bênção e não como uma maldição. E vamos ter locais onde as pessoas vão se matar até a última gota de gasolina e vão disputar dentadas o último Papai Noel dançante na última loja Nathalie e vão se destroçar atrás desse Papai Noel dançante, com toda certeza. As duas coisas vão acontecer. Eu não costumo ter uma visão muito otimista em relação a isso. Eu acho que a gente vai ter uma redução da população mundial bastante expressiva. Eu acho que esse decrescimento ele vai vir como ondas de porradas. Ele não vai vir de uma maneira suave e progressiva. Ele vai vir como ondas de escassez e, portanto, ondas de disputa. Acho que a região rural, pelo menos no Brasil, enquanto ela tem uma série de reservas e possibilidades para sobreviver a isso, ela também é a mais fodida do Brasil. Aqui eu moro em Piracaia, que é o berço das águas de São Paulo. Eu tenho certeza, num cenário pós-apocalíptico tipo Mad Max, eu vou ficar sem água para continuar alimentando a fábrica da Coca-Cola de São Paulo. Porque eles me veem como um problema, porque eu não faço nada aqui, eu só faço cultura de subsistência, então eu não produzo riqueza, eu não pago imposto, eu não gero PIB, e a fábrica Coca-Cola gera emprego, paga imposto, colabora com campanha política. Então, para quem vai a água? Vai para mim ou vai para a Coca-Cola? Para o sistema, a prioridade é Coca-Cola, não sou eu. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma série de recursos que geram aqui uma possibilidade de resiliência, eu também estou muito no alvo dos poderes e da força bruta mesmo, da violência. A ponto, aqui na nossa região, os poços d'água foram cadastrados. Em algum momento, a gente sabe que eles podem vir aqui e travar meu poço, e bloquear meu poço, me impedir de tirar água do meu poço, para poder alimentar a fábrica da Coca-Cola de São Paulo e continuar produzindo refrigerante. Então, no cenário, as duas coisas vão acontecer simultaneamente. Em termos mais gerais, assim, o que eu poderia dizer, só apontar, assim, o tempo está acabando já também, mas apontar com uma perspectiva. Eu vejo que é necessária a reruralização. Por quê? Porque a cidade é o local do mercado. A cidade só sobrevive a partir de trocas econômicas. A cidade é uma máquina, usando essa metáfora que você usou da mega máquina, é uma máquina que não consegue produzir nada daquilo que necessita. Então, nós vamos experimentar uma redução drástica das cidades. E não das pequenas cidades, das megalópolis. As grandes cidades, elas são máquinas totalmente estéreis. Elas vão se reduzir e vai haver um processo de ruralização. Ele pode ser forçado ou ele pode ser espontâneo. Se ele for espontâneo, o que as pessoas que estão começando a acordar para esse processo, estão começando a tentar buscar uma alternativa, elas vão ter que se imbuir de mais ou menos de 3 coisas que são as principais para mim. Primeira, acesso à terra, alguma forma de acesso à terra, nem que seja propriedade privada, mas ter acesso à terra de alguma maneira vai ser necessário. Segundo, acesso a conhecimentos e a habilidades. Um habitante da Vila Madalena hoje não sabe fazer porra nenhuma. Quebrou um botão da calça, ele tem que mandar para alguém fazer a costura para ele. Ele acha que ovo nasce no galpão do Pão de Açúcar. Ele um ser humano que, como habilidade prática de sobrevivência, ele
ele não faz nada. Então ele vai ter que aprender, reaprender a fazer coisas, porque nossa espécie sabe fazer coisas. Vai ter que reaprender a construir, vai ter que reaprender a lidar com alimento, vai ter que reaprender a lidar com suas ferramentas, vai ter que requalificar o trabalho braçal, vai ter que reencontrar a dignidade da mão, que foi perdida em função da dignidade da cabeça. Nós vamos ter que reinventar esse ser humano como homo faber, como o cara que é capaz de fazer coisas. E terceiro, fundamental, mais importante, nós vamos precisar reinventar o senso de comunidade. Eu não posso mais me relacionar com seres humanos como se eles fossem produtores ou consumidores. Eu não posso mais me relacionar com seres humanos como se eles fossem ferramentas para os meus fins. Nós vamos ter que recriar um outro sentido de comunidade que faça com que a coisa mais sagrada que existe no meu universo da sacralidade é o outro. Isso é o mais sagrado. De todas as coisas que eu vou ressacralizar, o outro é e deverá ser cada vez mais o suprassumo da sacralidade. Porque se isso não acontecer, nós não conseguiremos fazer uma transição efetiva, uma transição de imaginário, e vamos ficar sempre girando em falso nessa mega máquina. Legal. Acho interessante que você falou disso, da questão de Piracaia, né? Você fez a transição e você acabou de falar desse risco que você corre de repente morar no berço das águas e sua água, seu direito à água ser retirado para alimentar uma Coca-Cola da vida. E como é que você enxerga assim regiões no Brasil onde você enxerga assim um grau, uma escala de vulnerabilidade ou de uma resiliência? Então, o conceito de bioregião refúgio, né, justamente, né? De território onde você tem mais minifúndio, tem mais agricultura familiar, tem menos monocultura industrial, está mais longe de grandes centros urbanos. Como que você enxerga assim essa questão de onde que dá para ir, tipo, para ter menos problemas possíveis, assim? Então, aí eu acho que vai depender de uma série de fatores. Você sabe que na permacultura essas respostas são complicadas porque depende muito do contexto. Depende de para quem ir. Se eu tivesse 18 anos de idade, não tivesse família, não tivesse filho, tivesse uma força de obra legal, eu iria para o sertão do Nordeste, eu iria atrás da Marcha Hanzi, lá para Tucanos, uma cidade ótima. Porque ali vai demorar para a coisa acontecer. Aos 50 anos de idade, depois de ter passado uma vida dentro da mega máquina, dentro do sistema, com as minhas habilidades cognitivas e meu conhecimento reduzido, porque eu nunca fui um cara da roça, eu preciso estar um pouco mais perto de um núcleo urbano. Eu preciso estar um pouco mais perto de algumas coisas que eu não vou conseguir fazer sozinho. Então, isso tudo vai variar enormemente. A gente fala assim, a região que tem água é muito legal, porque você tem uma abundância de água. Região que tem água está na mira internacional o tempo todo. Então, às vezes, é melhor você ter uma ou duas fontes de água confiáveis, que estão abaixo do radar da Coca-Cola, que não vale a pena para ela explorar, do que estar em Caxambu, onde podem cercar a cidade para pegar a água de Caxambu, porque é muito visível, é muito abundante, é muito espetacular o que acontece aí. Então, essas coisas todas têm que ser levadas em consideração. Que tipo de transição eu estou fazendo? Quais são as habilidades que eu já carrego? Quais são os meus objetivos? Quais são a minha perspectiva? Qual é o meu estado atual? Eu tenho família, eu tenho idade. E isso tudo vai gerar o que eu acho é o seguinte, um trabalho que vocês fazem eu acho fundamental, que é essa ideia. Não dá para pegar a sua mochilinha e comprar um terreno ali em Avaré e achar que sua vida está resolvida. A transição real, o processo de transição real, ele deve ser a resultante de uma série de análises, de uma série de simulações, de uma série de pensamentos, de uma projeção, de um projeto para que ele possa ser minimamente bem sucedido. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é pedir demissão do seu emprego, comprar uma Kombi e produzir tomate orgânico em Avaré. Você se fudeu se você fizer isso. Então, o planejamento ele é muito bem-vindo nesse momento para que você possa levar em consideração um diagnóstico muito concreto do teu momento e aí sim fazer um processo de transição mais eficiente. Legal. Legal isso. Que tipo, de fato não tem, que a gente está, assim, e sempre é legal de olhar essa questão do acesso aos recursos naturais, mas de fato quando tem de mais água, por exemplo, pode ser uma ameaça ter no futuro
em relação com interesses econômicos, enfim, é sempre um lado assim a olhar. Tem uma questão de, você falou que as coisas mais importantes eram 3 coisas, né? Acesso à terra, acesso a habilidades e reinventar o senso de comunidades. Então, quando a pessoa usa isso, pô, então a solução é Ecovila, porque parece tipo, então aí que a gente vai falar desse assunto justamente, é que assim, acesso à terra através de uma compra coletiva você consegue reduzir, dividir por 4, por 5 o acesso à terra. As habilidades você vai poder se capacitar com outras pessoas, até fazer uma vaquinha para pagar cursos para um pequeno coletivo, e reinventar a situação de comunidade já começa com isso, assim, o fato de já começar a fazer um investimento compartilhado obriga a gente, né, a saber lidar com esses coletivos e tal. E uma ecovila também, ela não é uma ilha, ela vai ter que criar um ecossistema cooperativo num raio de 20 quilômetros. Se ela quer atingir uma certa resiliência, um certo nível de autonomia e tudo mais. Então, a gente está muito pensando nisso, assim, como que a gente sistematiza uns processos para conseguir montar esse tipo de neo-aldeia. Ecovila é uma palavra que já está muito saturada. Até a gente estava falando isso ontem com o Johnny da Universidade da Floresta, que até agora tem muito condomínio, tipo Alphaville, sabe? Que fala que estão vendendo, a gente está fazendo Ecovila, porque isso, a gente tem uma placa solar, tem um saneamento ecológico. E a gente coloca árvore. Então, tipo, a palavra Ecovila até ela tá já meio tóxica um pouco, já foi muito usada, mas assim, em novas aldeias, assim, novos tipos de comunidades, como que a gente planeja isso, como que a gente cria metodologia para conseguir assentar urbanoides de classe média alta ou também de classe mais baixa, né? Como que a gente consegue ter metodologia e processo sistematizado com isso, sabendo que não tem receita de bolo, que não dá para copiar e colar assim em qualquer contexto, mas a gente está muito quebrando a cabeça sobre esse assunto, assim. Vocês têm pesquisado isso, têm trabalhado com essa dimensão aí. O que eu acho é o seguinte, Ecovila é uma das possibilidades, é um dos modelos. Eu sou fã até da palavra, não tenho. E que copiem, que dane-se. O problema é o trouxa que vai lá comprar o terreno em Alphaville, já está errado. Se o cara é imbecil o bastante para comprar um terreno em Alphaville, ele merece comprar um terreno em Alphaville. Então, eu quero que ele se dane. O que você tem que verificar é qual é de fato a substância daquela comunidade, como aquela comunidade tem, que liga ela tem, a pior coisa que eu vejo é o cara que chega na Ecovila, acha tudo lindo, maravilhoso, 2 semanas depois comprou um terreno, 3 semanas depois está construindo. E ele não sabe o que está se passando lá dentro. Então ele comprou o imaginário, ele comprou a si mesmo, ele não comprou nada de externo. Ele não sabe o que está se passando lá. Então deixa de ser trouxa e vai entender o que está acontecendo, porque pode ter um nome muito feio e ser um negócio muito legal, e pode ter um nome muito legal e ser uma coisa muito feia. E, de novo, vai depender de uma série de questões. Ecovila é uma das possibilidades. Eu vejo, por exemplo, se eu tivesse, de novo, 18 anos, sem filho e toda habilidade, eu acho que eu ia colar numa comunidade quilombola, eu ia colar numa comunidade caiçara, eu ia buscar comunidades que já estão na resiliência há mais tempo e que já têm tradições de resiliência. Eu ia, sei lá, eu preciso comprar uma terra, legal, vou me juntar aqui com os amigos e vou comprar do lado de um quilombo, porque eu quero ser satélite daquele quilombo, eu quero estar lá junto com aquele quilombo, porque eles sabem o que é resiliência. Cara, se eu tivesse realmente preocupação, 18 anos, e preocupação em sobreviver, vai dar merda, vai tudo uma bosta. Sabe o que eu faria, na verdade? Eu iria para a Austrália, ia viver com os aborígenes. Eles são o futuro da humanidade. Os aborígenes australianos são o futuro da humanidade. Eles são um grupo humano que sabe viver com pouco, que sabe viver com a escassez, e que sabe ser feliz, e que sabe dançar, e que sabe brincar com a escassez. Esse é o povo que me interessa se ter como vizinho, não o neo-rural da Vila Madalena. Mas também é um pouco tarde demais para os aborígenes, porque o que sobra da cultura deles, ela foi bem assim fragmentada, desintegrada. Agora, essas comunidades tradicionais, até no Brasil, assim, tem vários problemas que ela teve uma violência muito grande contra elas, né? Tem às vezes vários problemas é muito famoso da aborígene, de alcoolismo, enfim, é bem complicado hoje. A gente está, justamente quando a gente começou o projeto, a gente quer justamente, ainda o foco é esse, assim, de ir conhecer iniciativas neoliberais, iniciativas de coisa acontecendo dentro de comunidades tradicionais, de assentamentos, porque a gente enxerga também que é o público que tem mais histórico de resiliência e que a gente tem muito a aprender. Mas é legal, assim,
seu feedback, assim, de tentar colar do lado de uma comunidade tradicional, de a gente assim. valoriza muito isso, né? Territórios que apresentem comunidades, tanto povos tradicionais quanto assentamentos da reforma agrária, que você consiga se espelhar e aprender com a própria resiliência deles, de quem já sempre teve ali, né? Se mantendo ali. É que tem a questão que, tipo, a integração ela vai ser difícil, né? Se, tipo, amanhã eu largo tudo, eu vou morar no quilombo de Calunga, lá em Cavalcante, cara, não sei se vou conseguir me integrar, mas se eu monto uma comunidade do lado deles, eu consigo tecer laços de ajuda mútua e pá, isso é um esquema interessante, assim. É isso aí, vamos marcar um outro dia para a gente falar de possibilidades e caminhos, alternativas, porque agora o tempo já deu aí, ó. Já 10h58. Já, mas muito bom, Giz, viu? Foi bem legal o papo, assim, muito massa mesmo. A gente conseguiu abordar muita coisa com mais de uma hora. Gratidão mesmo, viu, pelo papo. Eu que agradeço. O pessoal gostou muito aí, tem um monte de pessoas que colocaram mensagem, assim. No Instagram? Depois eu vou ver lá. No Instagram o pessoal mandou várias perguntas aqui, falou um monte de gente. Ó, fala pra galera entrar em contato comigo diretamente lá no Instagram do sítio, que é Sítio Pau d'Água. Quem quiser fazer pergunta por lá, alguma coisa do tipo, pode entrar por lá. Legal. Com certeza. Também queria chamar agora, daqui a pouquinho, às 11 horas, começa lá no Universo da Floresta, no Instagram do Universo da Floresta, uma live com a Lívia, que é também moradora aqui da Vila Clariano, vai falar sobre novas economias. Então pode ser legal também, quem estiver interessado no tema, dá uma ligada para lá. Tá em casa sem fazer nada, porra nenhuma, tá coçando o saco, vai pedir uma pizza na pizzaria da esquina, então aproveita e vai lá ver a live da Lívia também. Isso, vai lá ver a live da Lívia no Universo da Floresta. Valeu, Dirso, muito obrigado aí pela entrevista. A gente vai fazer uma ediçãozinha para publicar o podcast na íntegra, o pessoal curte um monte. E é isso, assim, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Dirso, viu? Valeu, obrigado a vocês, um abraço. Tchau.